para quem não me conhece, meu nome é Viviane Martins, trabalho com tecnologia há 23 anos, dos quais atuando na área de treinamento, na área de treinamento online ou treinamento em company, na área de consultoria também, não só em Excel, mas na parte de Business Intelligence, na parte de segurança da informação. Vamos primeiramente explicar a tal lista de convidados para vocês. Então, aqui nessas áreas em azul, é o local onde você vai colocar o nome da galera que você vai chamar. Eu deixei uma região aqui, você pode depois aumentar se você quiser. Então, por exemplo, eu vou chamar para a minha live, para a minha festa, o Diniz. E aí, o que eu faço aqui? Ó, o Diniz é o nome dele, e aqui do lado eu vou escolher qual a categoria dele. Se ele é criança, NP, se é uma criança não pagante, tá? Aquela criança que tem menos de 6 anos, que não paga na festa, ou se é um A de adulto, ok? Então, vou colocar um A de adulto, esse é o Diniz. O Diniz é da minha família, por exemplo, então, eu coloquei aqui. Aí, eu vou chamar o Mário, vou chamar a esposa dele, que é a Luísa, e o Mário tem 2 filhos, que é um bebezinho, que eu não lembro o nome, então, eu coloco que é o bebê, e ele tem o Caio. Bom, o Mário, se eu não quiser ficar escolhendo por aqui, esse recurso a gente chama de validação de dados, tá? Se eu não quiser escolher por aqui, eu poderia escrever adulto. Quando eu der um enter, olha, ele dá uma mensagem, não pode. Só pode ser o A, C ou NP. Então, eu posso escrever aqui um A para o Mário, um A para a Luísa, sem problema algum, tá? E aqui para o bebê, eu vou colocar o quê? Que é uma criança não pagante. Perceba, o que aconteceu quando eu coloquei criança não pagante? O bebezinho ficou em amarelo, o nome da criança. E o Caio, ou eu digito, ou eu escolho C de criança, olha só, o Caio ficou em amarelo também. Para que isso, pessoal? Para eu conseguir visualizar aqui na minha lista, visualmente falando, através das cores, se eu tenho mais criança, se está faltando criança para minha festa, como que eu posso mexer na minha lista, tá bom? Aí, por exemplo, se eu for lá nos amigos, eu posso chamar, por exemplo, a Karen, tá? Então, eu vou chamar a Karen, eu vou chamar a Bibi, vou chamar o Giovanni. Pronto. E vou chamar o Stefano. Legal. O que acontece no caso da Karen? Ó, todo mundo é adulto. Tem um adulto. O Giovanni tem mais um teenager, é um adolescente. A Bibi também, adolescente. Opa, a Bibi, eu ponho criança. O Giovanni, posso pôr um adulto ou uma criança, se eu quiser, mas ele já é pagante, vou pôr um adulto, tá, Giovanni? Ele já tem uns 16 anos e o Stefano é adulto. E aí, o bebezinho da Karen, quando ela tiver daqui uns anos, né, Karen? Vai ser o quê? Uma criança não pagante, por exemplo. Então, aqui, ó, na lista de amigos, eu coloquei algumas pessoas aqui. Aí, lá no meu trabalho, eu posso colocar lá o meu chefe. Eu não quero pôr o nome dele, eu ponho assim, meu chefe é esposa e ele tem filho. Então, eu sei que aqui, posso escolher por aqui se eu quiser, né? E aí, o que está acontecendo que eu não comentei com vocês? Aqui do lado direito, ele já está automaticamente calculando para mim. Quantas pessoas eu tenho, delas quantas são adultos, quantas são as crianças pagantes, quantas são as crianças não pagantes. E aqui, o total de pessoas que eu vou pagar, que geralmente é quem? Eu vou ter os meus convidados aqui, menos as crianças não pagantes, que é só elas que não pagam, né? Porque o restante, ó, eu vou ter que pagar os adultos e as crianças pagantes vão ter que pagar também, né? Então, o que acontece aqui? Eu posso colocar lá no meu chefe, ó. Então, lá no meu chefe, vou colocar que ele é adulto, aí os filhos dele é uma criança e é uma criança também. Prontinho. Então, tá aí a minha lista de convidados. Eu tenho 15 pessoas, tá? Dos quais 8 são adultos, 5 são crianças pagantes e 2 são crianças não pagantes. Então, o total de pagantes está dando 3 aqui e eu consigo trabalhar com a minha lista. Então, apresentando a lista para você, e agora eu te convido a resolver essa lista. O que eu utilizei para resolver essa lista? Então, primeiramente, eu manipulei aqui o tamanho das colunas, né? A largura das colunas, eu manipulei para ficar tudo organizadinho. Eu selecionei aqui algumas células, que é a minha quantidade de itens, e eu fui lá e pintei com as cores que eu gostaria. Eu pintei aqui o final da minha planilha, o fundo da minha planilha. Toma cuidado, tá? O Excel tem 1.048.576 linhas. Não vai sair pintando todo o Excel,
tá? Às vezes a pessoa vai lá, ó, clica aqui nessa parte superior esquerda e mete o balde de tinta para pintar a informação. E aí, de repente, o que vai acontecer com o tamanho do arquivo da pessoa? Vai ficar gigantesco, vai ficar muito grande, tá? Então, toma muito cuidado. Se você tiver que pintar alguma área, pinte somente a área que você precisa. E as outras áreas do Excel, que é essa aqui, às vezes o pessoal seleciona tudo, eu sei que não é teu caso, né, pessoal? E vai lá e pinta de branco para ficar bonitinho. Não precisa. É só você ir lá na guia exibição. Meu Excel tá em inglês, mas eu vou falando aqui, tá? Guia exibição ou view, grid lines ou linha de grade. É só você te desativar, ó. Com linha de grade, sem linha de grade, já melhorou a vida. Bom, falando ainda em design, o que eu fiz? Eu selecionei esse pedaço e eu não quero que a pessoa fique vindo para cá, ó. A pessoa não tem o que fazer, tá lá no telefone e vai ficar navegando na planilha para a direita, assim. Então, o que você pode fazer, até para ficar mais bonito? Olha, posso clicar aqui na letra U, aqui na coluna U, Ctrl Shift seta para a direita, ele vai selecionar tudo até o final. Aí eu dou um botão direito do mouse e dou um ocultar ou hide. Ele ocultou essas colunas. A mesma coisa você pode fazer aqui embaixo, pessoal, olha só. Então, a partir da linha 24, eu não tenho nada. Então, eu posso clicar aqui na linha 24, Ctrl Shift seta para baixo, para ele ir até o final. Aí eu clico com o botão direito e clico na opção Hide ou Ocultar. Prontinho. Agora eu só tenho esta região na minha planilha. Depois de pronta, eu gosto de ocultar também esse cabeçalho de linha e coluna, olha. Eu venho aqui na guia exibição e tem essa opção de headings, ó, desativo, ou ativo, ou desativo, tá vendo? Por enquanto eu vou deixar porque a gente vai navegar aqui na planilha, tá bom? Então vamos começar a brincadeira aqui. Se você observar, tá vendo que parece que tem um efeito de cor aqui nessas colunas, aqui assim, alguma coisa diferente? Observa. É que nem aquele jogo dos 7 erros, sabe? Observem este como está e observem este como está. Aqui eu coloquei somente cores. Aqui eu coloquei borda também. O que eu fiz aqui? Se você observar, ele tem uma borda branca na parte superior e uma borda branca na lateral esquerda. Uma borda preta do lado direito e uma borda preta embaixo. Como que eu fiz? Eu vou fazer só um, tá? Não vou fazer todos, só para você ter uma ideia como foi feito. Eu selecionei esses 2 itens. Aí eu dou um Ctrl número 1 para ele entrar aqui na área de formatação de célula. E aí eu vim aqui, ó, na cor, eu quero a cor branca. Ó, eu quero essa borda aqui, na cor branca. Clico na parte superior e clico no lateral esquerdo. Ele vai selecionar tanto este item quanto este item. Agora eu vou querer uma cor preta. E aí eu vou indicar que eu quero o preto aonde? Do lado direito. E eu quero o preto embaixo. Ele vai corresponder a esta seleção inteira que eu fiz. Quando eu der um OK, olha o que aconteceu, ok? Então, ele já deixou branco, branco, preto, preto. É diferente desse efeito aqui. E aí, o que eu tenho aqui embaixo? A mesma coisa, ó. Branco, branco, preto, preto. Então, eu fiz o seguinte. Selecionei, aqui eu tenho 2 células. Ctrl 1 e faço a mesma coisa. Pego o branco, parte superior, parte esquerda. E o preto, ele já tá aqui até do lado direito, olha. Prontinho, já ficou. E aqui eu posso escolher que eu quero a família. Então, eu vou digitar aqui família. E as pessoas, geralmente, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas as pessoas geralmente selecionam e querem que fique essa opção chamada família no meio das células. Aí elas vão lá naquela opção, pelo amor, não usem nunca mais, chamada merge ou mesclar, né? O que acontece quando você mescla? Ele pega essas 2 células e deixa em uma só, vira uma e essa informação fica no meio. Geralmente o pessoal usa mesclagem quando é título de planilha. Só que a mesclagem atrapalha, pessoal. Ela bagunça quando você vai fazer análise de dados na sua planilha. Não é tão interessante. Apenas visualmente algumas pessoas usam porque para o aspecto visual, ok, mas quando você vai trabalhar com dado, tem que tomar muito cuidado, tá? Quando você vai trabalhar com manipulação de dados, muitos registros para manipular, você vai fazer tabela dinâmica, você vai fazer outras coisas, então toma certo cuidado. Agora, se é só para fazer uma visualização, de repente um pedaço de um painel de dashboard, um pedaço de uma capa de planilha, até ok, tá? Mas eu vou te mostrar uma outra opção.
Ao invés de mesclar e centralizar, eu gosto de fazer assim, ó. Eu seleciono os dois, Ctrl número 1, aí eu vou aqui no alinhamento e vou aqui, ó, centralizar na seleção, Center Across Selection. Clico nessa opção, selecionei os dois, ó. Clico nessa opção e dou um OK. Olha que fofo, ó. Eu tenho duas células separadas e ele criou aqui para mim. Foi só para mostrar aqui para você essa primeira forma de formatação. Se você quiser, você pode ainda selecionar esse pedaço, olha. Você tem aqui a ferramenta pincel. Então, você pode clicar na ferramenta pincel e pode fazer a mesma coisa com o outro pedaço, ó. Você vai na ferramenta pincel e faz a mesma coisa. Ou, se você der 2 cliques na ferramenta pincel, você pode selecionar aqui. Ela continua com o pincel, seleciona aqui. Olha, ele vai fazendo. Só que toma cuidado, né? Porque o pincel ainda está marcado, é só dar um ESC. Tá terminando essa parte. Agora você já percebeu como que eu faço esse lado aqui, né? Que foi esse pedacinho aqui, ó. Que parece que tá em 3D, né? Tá bonitão, né? Então, como que eu fiz? Olha só, vamos fazer rapidinho, que a gente já aprendeu. Então, olha só, agora o nosso olho consegue visualizar branco, branco, preto, preto, né? Então, eu vou lá, ó, cliquei, Ctrl 1, aí venho aqui, vou lá em borda, vou lá na cor, vou pegar uma branca, então vou pegar branco na superior, branco na esquerda. Vou pegar o preto, preto da direita, preto embaixo, e vou dar um OK. Legal, olha só, tá pronto. Como foi a última coisa que eu fiz, se eu quiser, eu posso vir aqui e pressionar a tecla de função F4. Aí ele vai fazendo, olha que fofo, ó. Ele vai fazendo, ele repete a última instrução. O total de pagantes, eu selecionei os dois aqui assim, ó. E dou um F4. Ele também faz, olha que legal, tá? Que eu deixei os dois aqui, como está, aqui do ladinho. E agora aqui do lado? Aqui do lado vai ser o contrário. Vai ser assim, ó. Preto esquerda, preto superior. Branco direita, branco embaixo. Então, Ctrl 1. Preto esquerda, preto superior, vou lá no branco, branco direita, branco embaixo, vou dar um OK. E agora, galera, fala aí, F4, 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 acabou a parte de design da sua planilha de festa. O que eu preciso fazer agora? Vivi, nessas regiões aqui, eu quero que apareça C de criança, que ele só permita C, NP ou A. Eu não posso escrever criança, né? Senão a pessoa começa a escrever o que ela quer na planilha e não tem padronização. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono essa primeira região, seguro a tecla Ctrl e vou selecionando as outras regiões. Por que com a tecla Ctrl? Porque senão ele desmarca, né, pessoal? Então, eu seleciono tudo de uma vez. Aí eu vou lá na guia Data ou Dados e vou aqui na opção Data Validation ou Validação de Dados. Validação de dados, ela permite que você restrinja o valor que você quer colocar numa célula. Então, eu vou clicar aqui, ó, Data Validation, e aqui eu vou escolher que valor eu quero. Eu quero uma lista. Eu quero uma lista e que ela vai ter o quê? Pode ser adulto, que geralmente é adulto, então eu vou deixar o adulto na primeira opção. Ponto vírgula, C de criança, ponto vírgula, NP de criança não pagante. Se você tivesse uma região com esses itens, você poderia, nesse caso, selecionar a região de células com estes itens. Ou você separa por ponto vírgula. É só um detalhe, tá? Eu sempre confundo se é ponto vírgula ou vírgula, tá bom? Então, se não der o ponto vírgula, é vírgula. Então, quando eu der um OK, olha só, ponto vírgula deu certo, ó. A, C e NP. E aqui, Vivi, funcionou? A, C e NP. E aqui, Vivi, funcionou? A, C e NP. E se você, de repente, quiser tirar essa validação? É só você selecionar. Aí você vai lá no Data Validation, tá? Você dá um yes aqui, dá uma opção de Clear All, limpar tudo. Aí ele tira essa validação para você. Então, bom, eu vou me chamar para a minha festa. Viviane, esposo, e vou colocar filho e mãe, por exemplo. Tô aqui. Então, aqui, ó, tudo A. Mas a Viviane, quando ela vai numa festa, ela sempre leva a afilhada dela. E a afilhada dela é uma criança. Legal. O que aconteceu aqui? A criança não ficou em amarelo. Percebeu? O nome da menininha aqui, ou a palavra, não ficou em amarelo, assim como do outro lado ficou. Então, quando vai ficar em amarelo? Quando a célula da direita for NP, ou quando a célula da direita for C, quando for 1
ou outro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar estas regiões, esta. Estou segurando o Ctrl. De novo, ó, selecionei, seguro o Ctrl. Selecionei, seguro o Ctrl. Ctrl selecionar. Se você quiser fazer só em uma para validar, depois a gente faz nas outras, não tem problema, tá? Vou fazer só na primeira também. Ah, e aí eu vou levar também, ó, a tia Maria, e a tia Maria tem o neto dela, que é um bebezinho, que é uma criança não pagante. Pronto. Ah, opa, Vivi, escreve direito. NP. O que acontece aqui, ó, eu vou selecionar esta região. Quando estas células terão a cor alterada? Quando do lado direito eu tiver a letra C ou a letra NP. Então, eu seleciono. E eu vou falar que isso vai sofrer uma formatação quando a célula do lado tiver isso, tiver alguma coisa. Então, eu vou assim, ó, vou lá no página inicial, ou guia home, ou página inicial, conditional formatting, e aí eu venho aqui, ó, formatação condicional, nova regra. Em nova regra, você vai escolher a última opção, usar uma fórmula para determinar quais células deverão ser formatadas. Use a fórmula to determine which cells to format. Então, essa é a opção que você vai usar. Que fórmula você vai colocar intrinsecamente aqui dentro do Excel? Igual, quando, ou, se for em português, você coloca ou, se seu Excel for em português, se seu Excel for em inglês, você coloca or, quando or. Esta célula, perceba que ele colocou o C3, ele travou aqui a coluna C e ele travou a linha 3, tá vendo? Então, quando C3, então eu vou destravar, ó, quando C3 for igual a C, abre aspas, C, fecha aspas, ponto vírgula, ou quando C3, tiro aqui, ó, eu tô dando F4 para tirar o cifrão, F4 durante a célula aqui com cifrão, com dólar, ele vai alternando. Quando ele coloca cifrão, ele indica que ele está travando a coluna e a linha. Mas eu não vou perguntar só do C3. Eu quero que ele pergunte do C4, do C5, do C6. Então, por isso que eu tiro o cifrão da coluna e eu tiro o cifrão da linha, porque depois eu quero fazer para os outros, tá? Então, quando o C3 for igual a NP. Então, esta é a minha fórmula. Vou colocar ela bem grandona para você num bloco de notas. Se for em português, galera, seu Excel é em português, e vi, meu Excel é em português, a função se chama ou. Quais são as condições? Quando a célula for igual a C ou quando a célula for igual a NP. Então, a primeira condição, ponto vírgula, segunda condição, tá bom? Então, o que vai acontecer quando for C ou NP? Por enquanto, nada. Mesmo que você coloque os dados aqui, ele não está reconhecendo, porque você não colocou formato aqui. Então, você vai lá no Format. Você pode escolher o tipo da letra, a cor da letra, se você quiser por aqui. Então, você pode escolher o fill, que é o preenchimento. Vou pegar um preenchimento amarelo. Como a letra está em branca, se eu colocar o preenchimento amarelo, vai ficar muito claro, né? Então, eu vou colocar fonte na cor preta. Pronto. E vou dar um OK. Então, quando for C ou quando for NP, ele vai pintar uma dessas células aqui. Então, quando a célula do lado for C ou for NP. Então, é como se essa fórmula ficasse aqui dentro, escondidinha no Excel, e ele propagasse para todas essas áreas que estão selecionadas, para toda essa célula estas células que estão selecionadas, tá bom? Olha só, já foi. Vixe, pessoal, que legal falar, ó! Então, aqui, ó, a tia Maria é A, tá bom? Aí eu vou chamar a tia Maria, ela vai levar mais 2 netos, ó, mais um neto e mais um outro neto. E esse neto é adulto, mas esse neto é uma criança pagante, e aí ele já resolveu para nós, tá bom? Eu fiz só nessa região, lembra? Será que eu posso usar a ferramenta pincel para os próximos? Sei lá, ó, eu vou colocar algumas pessoas aqui. Eu vou falar que eu vou chamar o Mário, eu vou chamar o Mário e a Maria, e eles têm a Mariana, que é a filhinha deles, tá bom? E a Mariana é uma criança. Então, ó, vou selecionar essa região. Eu vou clicar aqui na ferramenta pincel e vou selecionar essa região. Olha o que aconteceu. Ele já associou o quê? A formatação condicional que eu fiz aqui para cá. Ó, eu posso vir na ferramenta pincel e selecionar o restante.
Isso porque eu não tinha selecionado no início e eu queria mostrar essa forma para você também. Ah, eu vou vir aqui, ó, sei lá, eu quero pôr uma pessoa aqui que eu não sei se eu vou convidar, então é uma pessoa que eu estou na dúvida. Então eu vou chamar lá o Paulo. O Paulo, ele tem o filho que se chama Paulinho e a filha que se chama Paulinha. O Paulo é adulto, o filho é uma criança pagante e a Paulinha é não pagante. Já trouxe para mim, ou seja, já propagou toda a informação para todas as células, ok? Bem, fizemos o design da planilha, fizemos a validação de dados, recurso de validação de dados, e fizemos aí também o quê? O recurso da formatação condicional. Agora é só ir para a conta de verdade e calcular nossas fórmulas, né? Só vou aumentar para a gente ter um valor maior de cálculo aqui, de visibilidade. Convidados. Quem são os convidados? Eu quero todo mundo que tiver preenchido nessa área em azul, tá? Então, você não precisa contar no lápis, 1, 2, 3, 4, não, sabe quando você pega o lápis e fica ticando? Você tem uma função chamada conte.valores, se seu Excel for em português. No meu Excel, que é em inglês, é COUNTA. O que faz a função conte.valores ou a função COUNTA? Ela vai contar na região que eu indicar o número de células preenchidas. Então, eu selecionei do B3 até o O21. Olha o que vai acontecer. COUNTA. Ele trouxe 32, mas, Vivi, não são 32, né? Na verdade, ele contou essas letrinhas aqui, essas minhas legendas. Então, eu não quero essa legenda, eu só quero os nomes na parte em azul. Então, vou fazer assim, ó, COUNTA ou conte.valores, se for em português, por favor. COUNTA, abre parênteses. Olha só, eu quero esta região, ponto vírgula. Deixa eu só, ponto vírgula, e esta região, ponto vírgula, esta região. Aí eu coloco um ponto vírgula. Então, ele vai selecionando, ele quer esta, e esta, mais esta região, ponto vírgula, mais esta região. Fecho parênteses. E aperto Enter. Prontinho, ele trouxe para nós o quê? 16 pessoas, se você contar. Quando você seleciona aqui, né, no Excel, ele também conta aqui embaixo, olha só, count 16, tá? Eu selecionei usando o Ctrl, só essa parte em azul, ou seja, tá certo a minha função. Legal. Agora eu quero contar quantos adultos tem. Como que eu conto adulto, pessoal? Eu não preciso contar o nome, eu vou contar a legenda, por exemplo. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu quero contar quando a legenda for a letra A. Se for em inglês, count if. Se for em português, é conte.c. Tudo bem? Conte.c em português. Em inglês, count if. Abre parênteses. Eu vou indicar nesta região, ponto vírgula, quando for a letra A, entre aspas, tanto faz A maiúsculo ou A minúsculo, quando for a letra A. E aí, eu dou um Enter. Então, ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele contou para mim. E aí, eu tenho que contar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Você poderia fazer assim, ó. Selecionar todo esse mundo de gente aqui, de célula, quando for a letra A. Aí, ele vai validar tudo para você. Ele já contou tudo, todas essas regiões. Eu acho quase impossível uma pessoa chamar A. Se eu colocar aqui A, ele vai mudar de 10 para 11, olha. Eu acho quase impossível. Então, eu colocaria, sem problemas, a região inteira. Mas, se você quiser garantir mesmo, você faz assim, ó. Count if, aí você seleciona nessa região, ponto vírgula, quando for A, mais count if, pode fazer isso aqui, ó. Nesta região, ponto vírgula, quando for A, mais count if. Perceba que você só usa o igual no início da fórmula, né? Depois você pode ir somando a função, o resultado da função, não tem problema nenhum. Count if, nesta região, tá terminando, tá bom? Por isso, assim, se for muita coluna, eu já colocaria
direto, tá bom? Como eu te falei, todas as regiões quando for a letra A. Quando for a letra A. Porque aqui a probabilidade de você errar a fórmula, ela pode ser um pouco grande, né? Mas, ó, não tenha medo de fórmula grande, eu só tô somando resultados. Então, às vezes a gente olha aquela fórmula gigante e fica, meu Deus, tá tão difícil. Não é, ó. A gente fez aqui. Ó, trouxe 10. Criança pagante, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar essa região por aqui. Eu vim aqui na célula, seleciono aqui na caixa de barra de fórmula, dou um Ctrl C, venho aqui e dou um Ctrl V. Ao invés de A, eu coloco o quê? NP, NP. Opa, desculpa, aqui é criança, né? Então é C, desculpa, aqui é C também, aqui é C e aqui é C. Pronto, eu já trouxe. E aqui eu vou colar também no criança não pagante, olha. Ctrl V. Então, aqui é NP, P, NP, NP e NP. Pronto. Então, olha só. Uma criança, duas crianças, três crianças, quatro crianças. E não pagante, uma e duas, tá? Total de pagantes vai ser o quê? Vai ser igual. Eu posso pegar lá adulto mais as crianças pagantes, que vai dar 14. Ou eu posso colocar também os convidados menos as crianças não pagantes, que também vai dar os 14. Aí é matemática, você escolhe qual a conta você acha mais bonita para fazer. Bom, vamos lá, vamos lá cadastrar alguém aqui. Vamos colocar, então, o Gustavo, ele vai, o Gustavo e a Laura é criança, olha, vai aumentar o número de crianças agora para 5, e o Gustavo é adulto, vai aumentar o número de adultos para 11. Então, tá aí a sua lista de convidados preenchida, pessoal. Você pode trabalhar normalmente. Nós fizemos aqui até a linha 20, eu acho que eu tenho aí, acho que dá para 100 pessoas, se eu não me engano, essa planilha, essa lista. Você pode aumentar a região, enfim, mas está aí prontinha. Só para finalizar, eu tenho toque, né, de planilha bonita, eu acho que dá para melhorar isso. Eu vou tirar o cabeçalho de linha e coluna aqui, então eu vou lá no View, eu vou lá no Headings e eu desmarco a opção de Headings, tá bom? Ó, tô fechando aqui, fiquem com Deus e uma ótima noite para vocês.